Vanessa adentrou o edifício do banco, exibindo preocupação. Ela estava prestes a solicitar um empréstimo de uma quantia considerável e questionava-se se seu pedido seria aprovado. Ela retirou o celular do bolso e verificou suas ligações. Felizmente, tudo estava tranquilo. Vanessa pagou a sua vizinha para cuidar de seus 4 filhos, pois os pequenos ainda eram muito jovens para ficarem sozinhos em casa. Vanessa, com seus 26 anos, já era mãe de uma família numerosa. Tudo isso aconteceu porque teve que assumir a responsabilidade por 3 sobrinhos que ficaram órfãos após a trágica morte de sua irmã Ana e do marido Harry, há 6 meses, em um incêndio ocorrido em um complexo turístico rural onde celebravam seu 7º aniversário de casamento. Num gesto de generosidade, Vanessa e Martin presentearam Ana e Harry com essa viagem, sem que ninguém pudesse prever que naquela noite na cabana onde o casal estava hospedado, juntamente com outros 5 turistas, um repentino curto-circuito provocaria um incêndio que se alastraria rapidamente e bloquearia a saída principal. Quando ligaram para Vanessa para informá-la sobre a morte de sua irmã, parecia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Seu coração estava repleto de dor e ela ansiava por uma única coisa: gritar tão alto quanto sua voz permitisse. Martin, preocupado, abraçou Vanessa, que estava apoiada em seu ombro durante a cerimônia de despedida. A culpa é minha por isso acontecer, fui eu quem planejou essas malditas férias. Se não fosse por mim, Ana estaria viva, e eu não precisaria testemunhar seu caixão sendo baixado lentamente para um túmulo frio, soluçou ela. Martin, com compaixão, acariciou o ombro de Vanessa e a abraçou com firmeza. Vanessa, por favor, acalme-se. Não se culpe. Ninguém poderia ter previsto isso. Foi um trágico acidente, tentou consolá-la. Embora Martin também estivesse profundamente abalado pela perda de sua parente, ele se esforçava ao máximo para manter-se forte. Ele sabia que naquele momento, era o único apoio para sua esposa quebrada emocionalmente. Ana não era apenas a irmã de Vanessa, mas sua gêmea, e a ligação entre elas era tão profunda quanto a de gêmeas idênticas. Vanessa tinha apenas 3 minutos a mais de vida que Ana, então sempre se considerou a irmã mais velha e confiou nela para cuidar de todas as preocupações e problemas. Às vezes, Vanessa sentia que sua irmã conseguia ler seus pensamentos tão profundamente que se entendiam completamente. Estavam sempre juntas, compartilhando seus segredos mais íntimos e podiam discutir abertamente qualquer assunto. E agora, Ana havia partido, e Vanessa não tinha ideia de como seguir em frente, acostumada a depender inteiramente de sua irmã mais nova. Sentia-se não apenas devastada, mas também emocionalmente destroçada. O único alívio para Vanessa era que os filhos de sua irmã, 3 crianças adoráveis, não haviam se machucado e foram deixados sob os cuidados de sua avó enquanto os pais estavam no resort. Vanessa compreendeu que não tinha escolha a não ser se tornar a guardiã dos sobrinhos após compartilhar sua decisão com o marido de adotá-los. As crianças viram compreensão e apoio em seus olhos. Claro, querida, estou feliz que Karen, sob a proteção de 3 mães, tenha crescido, disse Martin com um leve sorriso. E juntos, certamente seremos muito mais felizes. Meu Deus, Martin, você é tão gentil e compreensivo, Vanessa o abraçou com força. Como poderia agir de outra maneira? O marido respondeu, sim, podemos enfrentar dificuldades, mas juntos superaremos tudo. Vanessa se aconchegou ao lado do marido e se permitiu relaxar por um momento. Martin era seu amigo mais próximo e a pessoa mais querida depois de sua irmã. E agora, ele aparentemente era a única pessoa a quem ela poderia abrir completamente seu coração. Vanessa conheceu Martin durante seus estudos na universidade, ambos no último ano. Vanessa sonhava em ser costureira em uma prestigiada oficina de moda, enquanto seu futuro marido aprendia os fundamentos da mecânica automotiva. Eles se apaixonaram à primeira vista e decidiram se casar logo após a formatura. Martin planejava mudar-se para a cidade grande, onde enxergavam mais oportunidades para encontrar um bom emprego. Vanessa, com a permissão de sua mãe, seguiu seu amado. A mãe de Vanessa já conhecia os pais de Martin e ficou encantada com a ideia de sua filha se casar com um jovem tão maravilhoso. Além disso, Kimberly entendia que na cidade natal não havia empregos de prestígio para sua filha e seu futuro genro, então aceitou calmamente a decisão do casal de se mudar para a metrópole.
Ela própria permaneceu em sua cidade natal e disse a Vanessa e Martim para se estabelecerem adequadamente, e que os convidariam para o casamento quando chegasse a hora. Apesar das persistentes tentativas da filha e de seu futuro marido, Kimberly manteve firme a sua decisão. Tenho minhas responsabilidades aqui, explicou sua mãe. Cuidarei das coisas em casa. Além disso, o que eu faria na sua cidade quando os netos nascessem? Aí será diferente. Vou visitá-los e levá-los embora no verão. Os jovens suspiraram e deixaram a mãe idosa de Vanessa em paz. Afinal, Ana foi a sua escolha naquele momento. Ela saiu de casa porque demonstrou grande talento em matemática e foi estudar na cidade grande, onde ingressou na universidade. Também conheceu um rapaz maravilhoso durante os estudos, e agora estavam se preparando para o casamento, quando descobriram que Vanessa também iria se casar. Eu ia me casar logo, Ana estava animada. Vanessa, isso é maravilhoso, ela disse ao telefone. Claro, mude para a cidade aqui. Harry e eu com certeza vamos te ajudar, afinal, agora somos uma grande família. Finalmente, o casamento das duas irmãs aconteceu no mesmo dia, um momento que Vanessa lembraria para sempre como um dos mais felizes. Os cônjuges estavam contentes com suas vidas e conseguiram se estabelecer na cidade. Ao mesmo tempo, Vanessa manteve uma estreita amizade com sua querida irmã, enquanto o marido de Ana e Martim rapidamente se tornaram melhores amigos. Martim já havia conseguido um emprego como entregador em uma empresa privada, enquanto Vanessa gradualmente começou a costurar em casa para o ateliê de moda. Ana engravidou quase imediatamente após o casamento e deu à luz 3 lindos filhos, um após o outro. Quanto a Vanessa, ela e Martim tiveram a filha, Karen, 2 anos depois de se casarem. Ela era uma garota incrivelmente fofa e inteligente que adorava bichinhos de pelúcia. 5 anos felizes se passaram rapidamente, mas então Vanessa teve que enterrar a irmã e levar os filhos para morarem com ela. Karen era ainda mais jovem. Ela não entendia completamente o que havia acontecido com Ana. Seus pais simplesmente lhe disseram que Ana havia ido para o céu, para sempre, e que agora seus primos iriam morar com eles. O filho mais velho tinha 5 anos. Os mais velhos já entendiam o que havia acontecido com seus pais. Eles estiveram presentes no funeral e sentiram muita tristeza pela mãe e pelo pai. Porém, com o tempo, as crianças superaram a tristeza. Eles se recuperaram e começaram a brincar com sua prima Vanessa. Vendo isso, ela finalmente conseguiu respirar aliviada, porque só Deus sabia o quanto ela estava preocupada com a frágil psicologia de sua filha ao adotar os filhos de sua irmã. Vanessa se tornou mãe de uma família numerosa. Agora ela e o marido eram qualificados para receber algum apoio financeiro para cuidar dos filhos, mas quando todos os documentos estavam prontos, descobriram que o dinheiro era insuficiente, não tinham nem para comprar roupas para os 4. Como as crianças dessa idade crescem praticamente diariamente, foi então que Martim decidiu procurar trabalho como operário na construção. Ele esperava que, assim, pudesse melhorar a situação financeira de sua família. Vou enviar dinheiro todas as semanas para você e nossos filhos, prometeu o marido. Não se preocupe, meu patrão é confiável e não deverá nos enganar. Apenas se cuide, querido, implorou a esposa dele. Vanessa mal conseguiu conter as lágrimas, mas lutou para permanecer forte. Ela sabia que Martim estava fazendo isso exclusivamente para o bem de sua família. Não tenha medo, meu amor, Martim sussurrou enquanto acariciava seu rosto. Milhares de pessoas trabalham assim, e tudo ficará bem quando eu voltar. Podemos comprar tudo o que as crianças precisam. Vanessa se sentiu incapaz de dizer uma palavra. Em sua mente, ela sabia que seu marido estava certo, mas seu coração se recusava a aceitar a separação. Por favor, me ligue todos os dias. Não conseguirei dormir se não ouvir sua voz, implorou Vanessa. Ela se agarrou ao marido com todas as forças. Ela não queria deixá-lo ir. Seu coração ansiava pela presença dele como se não se vissem há semanas. Martim, por sua vez, beijou-a apaixonadamente. Na verdade, ele também não queria ir embora, mas que outra opção ele tinha para cuidar e alimentar um único filho? Era uma coisa, mas cuidar de 4 era completamente diferente.
O mais importante é que você pense positivamente, seu marido lhe disse enquanto uma lágrima caía por seu rosto devido à emoção avassaladora. Pense em mim todas as noites e tenha certeza de que vou sentir isso. Claro, meu amor, Vanessa exclamou em meio às lágrimas. Não só pensando em você, mas também rezarei por você. Martim abraçou Vanessa mais uma vez antes de se despedir e depois garantiu-lhe que manteria contato constante. Depois de se despedir dos filhos, Martim ficou na soleira de seu apartamento e olhou para Vanessa e os pequenos com um olhar cheio de amor e carinho. Só depois disso, Martim mal conteve as lágrimas que lhe subiam à garganta. Foi-se embora. Nas semanas seguintes, tudo parecia estar relativamente bem. O casal comunicava-se constantemente. No entanto, algo estranho aconteceu. Martim desapareceu abruptamente, ele deixou de atender chamadas e mensagens. Inicialmente, Vanessa pensou que seu marido estava sobrecarregado com o trabalho, mas, por mais que discasse o número de Martim, ele permanecia inalcançável. Não seria possível que Martim não tivesse pago a conta do telefone. Preocupada, Vanessa sentiu que algo estava errado. Algo deve ter acontecido com ele. Vanessa tentou afastar esses pensamentos negativos, mas não conseguiu. Algo dentro dela sussurrava que algo terrível havia ocorrido. Isso foi a gota d'água para Vanessa, um pesadelo terrível em que ela chamava pelo marido enquanto ele caminhava à sua frente através de uma profunda camada de neve. Martim a chamava repetidamente, tentando chamar sua atenção. Porém, quando ele se virou para olhá-la, o rosto de Martim estava pálido como um papel e seus olhos estavam vazios e sem vida. Vanessa sentiu uma ameaça pairando sobre Martim naquelas terras selvagens. A jovem mãe correu para a polícia, esperando que a busca por seu marido começasse imediatamente, mas os agentes não tiveram pressa. Acalme-se, senhora, tentou tranquilizá-la o policial de plantão. Seu marido pode simplesmente ter conhecido outra pessoa. Indignada, Vanessa respondeu: como você pode dizer isso? Meu marido é completamente diferente. Ele é um exemplo como pai de família. O investigador, ao ouvir a história de Vanessa, anotou seu depoimento, mas imediatamente alertou: o clima está ruim, e é muito possível que ele tenha se perdido. Vanessa sentiu seus lábios tremerem. Ela realmente não sabia o que fazer em seguida. Se pudesse, teria ido procurá-lo imediatamente, mas sabia que seus filhos não sobreviveriam sem ela. Enquanto saía para tomar um pouco de ar fresco, Vanessa respirou fundo. Nunca antes se sentiu tão impotente. Lembrando do pesadelo, ela cobriu a boca com a mão para conter um gemido. Se o que ela tinha ouvido fosse verdade, talvez fosse tarde demais para encontrar o marido. Não vou pensar nisso, decidiu com determinação. Recuso-me a acreditar. Recuso-me a aceitar a morte de Martim. Não posso perdê-lo também. Cobrindo o rosto com as mãos, Vanessa sentou-se em um pequeno banco no pátio e chorou silenciosamente. Seus soluços sacudiram seus ombros até que a mãe de muitos filhos derramou todas as lágrimas. O que ela mais temia era acreditar na palavra do investigador. Ela nem queria acreditar. Ela podia se conformar com a possibilidade de nunca mais ver o marido. Mais 2 meses se passaram. Durante esse tempo, Vanessa cuidou dos filhos da melhor maneira possível, o que era uma tarefa difícil, especialmente quando ela perdeu o principal apoio de seu marido. Todos os dias, Vanessa ia à igreja primeiro para rezar pelo marido desaparecido, e depois ao departamento de polícia em busca de notícias sobre Martim. Contudo, toda vez o investigador apenas balançava a cabeça em compaixão. Ele não podia tirar a esperança de Vanessa, mas também não podia ignorar os fatos. Martim provavelmente havia falecido. Financeiramente, Vanessa também estava passando por tempos difíceis. Os filhos precisavam de cuidados constantes, além de alimentação e roupas. Vanessa estava apenas sobrevivendo, com a ajuda do subsídio de maternidade. Sua mãe idosa tentava ajudar enviando parte de sua pensão. Após a morte de Ana, os problemas cardíacos de Kimberly pioraram, e Vanessa visitava sua mãe idosa sempre que podia, levando tudo o que ela precisava. Todavia, como dizem, os infortúnios nunca vêm sozinhos, e outra tragédia atingiu a vida de Vanessa. O filho mais velho de Ana, Bruno, começou a se queixar de dores no peito.
Ao ouvir isso, Vanessa sentiu um frio na espinha. Bruno tinha um defeito cardíaco congênito, diagnosticado pelo médico do hospital infantil durante um check-up. Como isso é possível? Perguntou Vanessa surpresa. Ele nunca reclamou de dores no peito antes. Sempre foi uma criança ativa. Essa é a insidiosidade dessa doença, respondeu o médico calmamente. Pode passar despercebida por anos antes de se manifestar, mas geralmente acontece em uma idade muito jovem. Bruno precisava de cirurgia, e quanto mais cedo fizessem, maiores seriam as chances de recuperação. Claro que estou disposta, respondeu Vanessa sem hesitação. Quando podemos fazer isso? O médico olhou sério para ela. O problema é que há muitas crianças que precisam dessa cirurgia, e elas têm que entrar em uma longa lista de espera. Quanto tempo teríamos que esperar? Bruno perguntou a Vanessa, olhando para o médico nos olhos. Bem, você é uma mãe de muitos filhos, respondeu o médico evasivamente. Alguns esperam 1 ano ou até mais. Não há outra opção? Vanessa perguntou. Sim, claro. Quanto custaria a cirurgia? Quando o médico mencionou o valor, Vanessa suspirou e pensou: meu Deus, eu não conseguiria arrecadar essa quantia nem em 10 anos. A mãe de muitos filhos caminhou lentamente pela rua, refletindo sobre onde poderia encontrar o dinheiro necessário. Ela poderia tentar se conectar com organizações relevantes e descrever sua situação na esperança de acelerar o processo, e avançar na lista de espera para a cirurgia de Bruno. No entanto, Vanessa sabia que isso poderia resultar em uma fraude, e eles não receberiam nenhum dinheiro. Vanessa suspirou profundamente e parou por um momento, parecia que ela não conseguia mais suportar. Estava prestes a desistir e deixar os acontecimentos seguirem seu curso. Sentiu suas forças se esgotando, seu coração começou a bater forte em seu peito, e de repente, tudo ficou tão pesado que Vanessa teve que se apoiar na parede da casa do vizinho. Na verdade, não posso mais, sussurrou para si mesma. Não posso mais. A perda da irmã, do marido e agora, a ameaça de perder o sobrinho mais velho, estavam destruindo Vanessa. Essa é o fim, pensou ela. Tudo vai acabar assim, e terei que enterrar Bruno também. Ao imaginar as possíveis consequências dessa decisão, Vanessa sentiu algo a impulsionando por dentro, a obrigando a dar cada passo. A mãe de muitos filhos sentia a adrenalina correndo em suas veias. Vanessa, organize seus pensamentos. A vida dessa criança realmente depende de você agora. Você vai se permitir morrer sem fazer tudo o possível para evitar esse trágico fim de sua curta vida? Vanessa finalmente decidiu que iria tentar a sorte e se colocar na lista de espera para uma cirurgia gratuita. Mas isso não era tudo, ela também planejava ir ao banco e solicitar um empréstimo, aconteça o que acontecer. Seja qual for a decisão do banco, devo fazer tudo o que puder para conseguir o dinheiro para a operação de Bruno, ela pensou corajosamente consigo mesma. Prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, independentemente de ser ou não naquele banco, mas com certeza conseguiria o dinheiro necessário para a operação do sobrinho e restauraria a saúde dele. Naquele dia, Vanessa estava mais nervosa do que nunca quando entrou no prédio do banco e foi direto ao departamento de crédito, onde tivera que preencher todos os documentos no dia anterior, e hoje tinha uma reunião marcada com o gerente para discutir o empréstimo. No entanto, na sala de espera, testemunhou uma cena desagradável. O segurança do banco estava tentando expulsar uma senhora idosa que aparentava ter cerca de 60 anos de forma abrupta. Ouça, senhora, saia daqui, você está incomodando as pessoas, disse o segurança de maneira ríspida. De forma alguma estou incomodando ninguém, protestou a senhora idosa. Sou uma cliente como todos os outros e exijo um tratamento respeitoso. Posso até querer abrir uma conta neste banco. Ao ouvir as palavras da mulher sobre abrir uma conta, o guarda simplesmente riu. Que conta, vovó? Contas são abertas por pessoas que têm dinheiro, e você? Antes que ele pudesse terminar, Vanessa interveio. Sinto muito, mas você deve deixar essa mulher ir, disse ela, incapaz de se conter. Ela tem o direito de fazer as mesmas perguntas e ações no banco como qualquer outro visitante. E quem é você? Perguntou o guarda com raiva, olhando para Vanessa. Você também quer sair? Porque posso providenciar isso agora mesmo, disse segurança com indignação.
O guarda ficou furioso. Como ousa? Vanessa ficou ainda mais indignada e tentou libertar a cliente idosa das mãos do guarda. Ei, não me toque, gritou ele, e uma acalorada discussão verbal eclodiu entre Vanessa e o agente de segurança. A cena não pôde evitar ter testemunhas, pois várias pessoas pararam para ver e ouvir o escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Após alguns minutos, o gerente do banco saiu, visivelmente irritado. O que está acontecendo aqui? Como você ousa se comportar assim com as mulheres? Acalme-se imediatamente e as deixe ir. O guarda não teve escolha a não ser obedecer. Assim que soltou o braço da idosa, o gerente deu a Vanessa um olhar insatisfeito. O que vocês duas têm feito aqui? Esses gritos estão prejudicando a reputação do nosso banco. Sinto muito, mas não começamos isso, murmurou Vanessa em resposta, explicando toda a situação para o gerente. Ao descobrir que um de seus funcionários estava se comportando de maneira rude, o banqueiro prometeu que teria uma conversa séria com ele e tiraria seu bônus. De qualquer forma, ele deveria ter agido com mais calma, o gerente disse a Vanessa. Então, ele se virou para a senhora idosa, que recuou um pouco. E você? Vanessa, que estava com a cabeça baixa e se sentindo desconfortável, infelizmente pensou que, após aquele incidente, certamente não conseguiria a aprovação do empréstimo. No entanto, não podia ter agido de outra forma. Ela estava acostumada a mostrar respeito pelos mais velhos e não podia deixar de defender aquela senhora. De repente, a idosa, com um orgulho inesperado, levantou a cabeça e disse ao banqueiro: Eu sei, o seu banco tem o pior serviço do mundo. Todos que ouviram essas palavras olharam para a senhora. Para espanto de todos os presentes, ela tirou a peruca prateada e removeu a maquiagem. Todos ao redor ficaram surpresos com a transformação. Vanessa ficou sem palavras enquanto observava a antiga mulher. Em questão de segundos, ela se metamorfoseou em uma jovem atraente que parecia ter a mesma idade que ela. Isso foi incrível. O que está acontecendo aqui? O banqueiro perguntou com raiva, apontando para a peruca. A jovem olhou nos olhos do gerente e respondeu com firmeza: Está tudo bem, aqui estão os documentos. Ela entregou sua identidade e um pedaço de papel. Este é o testamento de meu pai em meu nome. Os documentos indicam o número da caixa onde estão guardados meus fundos e joias de família, e eu gostaria de tê-los de volta imediatamente. O gerente ficou muito surpreso, mas pegou os documentos e os examinou cuidadosamente antes de perguntar: Então, por que você não veio até mim imediatamente com essa pergunta? A jovem olhou para o banqueiro, avaliando-o como se estivesse decidindo se poderia confiar nele, e então suspirou. Eu tive que me disfarçar porque tem pessoas me seguindo na rua, contratadas pelo meu marido. Ele armou uma conspiração contra mim, e eu temo por minha vida. Isabela, esse era o nome da herdeira rica, estava contando a pura verdade sobre seu jovem marido. Daniel realmente planejava assumir toda a sua fortuna, mas havia mais do que isso. Ele também estava tentando se livrar dela, e havia um motivo importante para isso. Órfão desde cedo, Daniel se envolveu com o que ele chamava de más companhias, com as quais praticava pequenos furtos. Com o tempo, Daniel se tornou um ladrão habilidoso, mas aspirava a algo mais. Ele sentia potencial dentro de si e, depois de deixar os pequenos crimes para trás, completou o ensino médio e depois se matriculou na Universidade de Economia com uma bolsa de estudos. O jovem provou ser muito inteligente e conseguiu um emprego na empresa de Isabela. O pai de Isabela, Ivan, percorreu um longo caminho, subindo dos cargos mais baixos da empresa até se tornar um dos principais gerentes. Ele sonhava em se tornar assistente de seu chefe, mas isso nunca parecia acontecer, não importava o que Daniel fizesse. Daniel trabalhou ao lado desse milionário, mesmo que o invejasse profundamente, e desejava se tornar o líder daquele grande império empresarial, ocupar a cadeira de diretor que o velho teimoso ocupava. Você esqueceu completamente como administrar sua própria empresa. Daniel não pôde evitar: um dia você perceberá que é hora de mudar as coisas aqui, que sua abordagem está prejudicando a empresa. Dia após dia, se você me permitir tentar mudar alguns dos processos internos da empresa, você ficaria surpreso com a quantidade de lucro que poderíamos gerar em um curto período de tempo. Em vez de responder, o milionário enfurecido simplesmente bateu com força na mesa.
Silêncio, idiota. Criança, você realmente pensou que eu iria confiar a você a gestão de toda a empresa? Você enlouqueceu. Quem você pensa que é? Você é apenas um gerente, alguém que lida com problemas de vendas. Mesmo em um nível muito alto, todos devem conhecer seu lugar. Daniel, você também. Se você acha que vou perder um funcionário valioso ao demiti-lo, você está muito enganado. Infelizmente, não existem pessoas insubstituíveis. Com essas palavras, o empresário percebeu que o jovem gerente nutria um profundo ressentimento em relação a ele, jurando para si mesmo que, de uma forma ou de outra, conseguiria sua empresa, mesmo que isso significasse recorrer ao crime. Alguns meses depois dessa conversa, a sorte parecia estar mudando. O pai de Isabela, Ivan, vinha sofrendo problemas cardíacos há muito tempo e, um dia, sofreu um infarto durante uma reunião de negócios. Infelizmente, os médicos chegaram tarde demais, e a vida do empresário se extinguiu. No funeral de seu chefe, Daniel observou atentamente a filha de Ivan, Isabela, e um plano malicioso se formou em sua mente. E se ele se tornasse o marido da jovem herdeira? Seduzi-la em seu estado de luto não seria um problema, e uma vez casados, ele poderia herdar tudo. Restaria a Daniel se livrar dela e obter o controle total da empresa. O herdeiro da linha de frente estava determinado a executar seu plano. Daniel começou a torná-lo realidade, tornando-se o amigo mais atencioso e amoroso de Isabela. A acompanhou em todos os lugares após o funeral, e nos dias seguintes, Isabela aceitou com gratidão sua simpatia, apoio e atenção. Embora ainda lamentasse a perda do pai, ela se apaixonou por esse jovem bonito e atencioso. Os dois começaram a namorar e logo o romance apaixonado se transformou em preparação para um casamento que ocorreu sem problemas. Daniel estava extremamente satisfeito consigo mesmo. Bastava esperar mais um pouco, e a empresa seria sua. A feliz Isabela não percebeu nenhum engano e gostava de seu novo status e da vida com seu amante, até que acidentalmente ouviu uma conversa telefônica entre o marido e um cúmplice, na qual discutiam os detalhes do assassinato dela. Segundo ele, um acidente de carro deveria acontecer com Isabela, e a única coisa que o executor exigiu foi cortar a mangueira de freio do carro da moça, para que ela não conseguisse controlá-lo e morresse. Ao descobrir que seu esposo planejava assassiná-la, Isabela entrou no quarto e causou grande alvoroço. Isabela, repleta de justa raiva, expulsou-o de sua casa e o proibiu de voltar a contatá-la, ameaçando denunciar tudo à polícia. Ela assegurou a ele que ela mesma entraria com os papéis do divórcio. Naturalmente, Isabela entendeu claramente que, se aquele homem sem coração planejasse matá-la, ele não abandonaria seu plano nem hesitaria em fazer qualquer coisa para obter dinheiro. Portanto, Isabela precisou alterar drasticamente sua aparência. Ela não tinha certeza em quem poderia confiar em seu entorno. Disfarçada de idosa, planejou retirar documentos de seu cofre e escondê-los em local mais seguro. Em seguida, contrataria segurança adicional para impedir que Daniel se aproximasse dela. Enquanto isso, o banqueiro verificava cuidadosamente todas as informações da identidade de Isabela e, finalmente, se convenceu de que estava lidando com a rica herdeira, filha do conhecido empresário da região. O nome do empresário era amplamente reconhecido por suas generosas doações e apoio aos necessitados, o que lhe granjeou respeito do público. Depois de demonstrar gentileza em relação à filha desse empresário, o gerente a acompanhou até o cofre, esquecendo completamente Vanessa, que nem teve oportunidade de perguntar se aceitariam seu pedido de crédito naquele dia. Porém, o banqueiro se afastou para uma distância segura e fez uma ligação. Na verdade, eles já haviam subornado generosamente o banqueiro para informar Daniel quando ele se aproximasse da rica herdeira. Daniel, então, enviaria imediatamente seus homens para levá-la diretamente a ele. Mas Isabela não era ingênua. Ela rapidamente suspeitou que o gerente estava agindo de maneira estranha. O banqueiro constantemente olhava para o relógio e estava visivelmente nervoso. Sem perder tempo, Isabela juntou todos os seus documentos e joias em uma bolsa e saiu às pressas do banco. O gerente gritava algo para ela, mas isso já não importava. Um táxi aguardava na entrada do banco, e no caminho, ela pegou Vanessa, que não entendia o que estava acontecendo. Isabela simplesmente disse a ela para entrar no carro: "Eu lhe devo muito, você foi a única que interveio por mim."
Vou lhe contar tudo no caminho. Vanessa concordou, embora não compreendesse o significado dos acontecimentos. Apenas o motorista parecia ciente. Ele pesou no acelerador e deixou o local. 2 dos capangas de Daniel correram da esquina. Os altos bandidos trocaram olhares perplexos. Nunca esperaram tal agilidade de uma mulher comum. Mais tarde, enquanto estavam no carro, Isabela compartilhou sua história, sem esquecer de mencionar que tinham tentado assassiná-la. Claro, ele não tentou me matar pessoalmente, ele usou pessoas de confiança, disse a ela. Eu nem tive tempo de pedir os papéis de divórcio, e ele já tinha planejado tudo, o canalha. Por que você não foi à polícia? Perguntou Vanessa. Eu tentei, respondeu a garota honestamente, mas não tenho provas concretas, apenas a confissão verbal dele que ouvi durante a ligação. Daniel fez um ato convincente, alegando que nos separamos recentemente e que, desde então, ele preferiu não ter contato comigo. Você acredita nele? Isabela bateu no encosto do banco. Agora, por causa dele, tenho que ficar alerta o tempo todo e me disfarçar assim. Vanessa assentiu compreensivamente, mas não disse nada. Ela tinha seus próprios problemas para resolver, e aquele não era o momento de se envolver nos assuntos dos ricos. Por que você está tão triste? Perguntou Isabela ao olhar nos olhos da mãe de muitos filhos. Venha, vejo que você tem um problema. Diga-me, talvez eu possa ajudá-la. Vanessa suspirou. Meu sobrinho está gravemente doente. Ele precisa de uma cirurgia, e eu não tenho dinheiro. Então qual é o problema? Respondeu Isabela. Eu vou te ajudar. Eu vou pagar pela cirurgia do seu sobrinho. Vejo que você é uma pessoa boa. Se você puder me devolver o dinheiro depois, ótimo. Se não, não importa, mas quero te agradecer pela sua humanidade. Vanessa se sentiu emocionada, não esperava que a rica herdeira quisesse se envolver na vida de seu filho doente. Obrigada, agradeço muito, Isabela. Se eu puder fazer algo por você? Bobagem, Isabela interrompeu, mas então fez uma sugestão inesperada. O que você acha de trabalhar como governanta na minha casa? Estou precisando de uma nova funcionária no momento. Aceite, você não vai se arrepender. Até pode trazer seus filhos para morarem na minha casa, teremos espaço para todos. Você não está brincando? Perguntou Vanessa. Claro que não, respondeu Isabela. Aceite com prazer a minha oferta. A mãe de muitos filhos mal podia acreditar na sorte que teve. Em apenas um dia, conseguiu resolver seu principal problema financeiro e encontrar um bom emprego que não a separaria de seus filhos. Graças a Deus, pensou Vanessa consigo mesma. Parece que finalmente minhas preces foram ouvidas. Vanessa mudou-se para a mansão de Isabela e começou a trabalhar como governanta. Agora ela se sentia muito mais tranquila. O sobrinho fez a cirurgia com sucesso, e Isabela cobriu todas as despesas. O garoto estava passando por reabilitação e recuperando sua confiança. A mãe de muitos filhos estava radiante. O mais importante era que agora seu sobrinho estava se recuperando bem. Ela estava profundamente feliz e agradecida à generosa herdeira, e, portanto, ela se dedicou ainda mais ao trabalho doméstico. Isabela não tinha filhos, então ela estava encantada em passar tempo com os filhos de Vanessa, de certa forma, todos eles se tornaram sua família. Na casa da rica herdeira, as mulheres se tornaram amigas muito próximas. Vanessa compartilhou com ela sobre o desaparecimento do marido e todas as dificuldades que enfrentou durante sua ausência. Um dia, Isabela telefonou para Vanessa com entusiasmo e anunciou que estava grávida de Daniel. Descobri isso há poucos dias, disse a herdeira abastada à amiga, corando. Ela não queria contar a ninguém até ter certeza, mas esta manhã meus exames confirmaram tudo. Vou ser mãe. Imagine. Vanessa ficou muito feliz por Isabela, mas notou uma certa melancolia em seu rosto. Você está preocupada que Daniel descubra o que está passando aqui? Ela perguntou. A herdeira rica ergueu a cabeça com orgulho. Claro que não, nem planejo contar para aquele canalha no final que ele não tem nada a ver comigo ou com meu filho. Isabela, como prometido, aumentou a segurança na casa e, com a ajuda do melhor advogado da cidade,
ela conseguiu que ela e Daniel se divorciassem o mais rápido possível. Agora, a herdeira rica estava completamente livre e fez de tudo para esquecer o ex-marido. Um dia, quando Isabela não estava em casa, ligaram para Vanessa. Olá, disse a mulher confusa. O número que apareceu na tela do telefone era desconhecido para ela. Vanessa, meu amor, a voz soou do outro lado do telefone, deixando a governanta completamente atordoada. Martim, disse Vanessa, com a voz quebrada. É você mesmo? Mas como? A polícia me disse que você já estava morto. Foi a única coisa que Isabela pôde perguntar. Meu Deus, meu amor, como você pôde pensar que eu iria te abandonar e nossos filhos? O homem do outro lado da linha suspirou profundamente. Quando voltei para casa, não encontrei você nem as crianças no antigo apartamento. O vizinho disse que você trabalhava como governanta em uma casa rica e me deu o seu novo número de telefone. Sim, é verdade, disse Vanessa devagar, e deu o endereço ao marido. Venha o mais rápido possível, Martim, estou tão feliz que você esteja vivo. Quando ele apareceu uma hora depois na porta da mansão, Vanessa correu em sua direção e o abraçou tão forte quanto pôde, como fez no dia do último encontro. A mulher havia perdido todas as esperanças de ver o marido vivo novamente. Um pouco mais tarde, quando já estavam sentados na cozinha e Vanessa estava servindo chá quente para ele, Martim contou sua história. Eu tive um grande acidente, perdi o controle, saí do carro e saí da estrada. O tempo naquele dia estava terrível e, se não fosse por um jovem da cidade vizinha, eu teria morrido. Martim olhou timidamente para sua esposa. Mas por que você não deu notícias por tanto tempo? Perguntou Vanessa, com os olhos cheios de lágrimas. A clínica para onde James me levou era tão isolada que não havia sinal de celular. Fiquei internado por muito tempo e estava tão fraco que mal percebia o que estava acontecendo ao meu redor. O marido disse a Vanessa que James o ajudou durante todo esse tempo e eles se tornaram bons amigos. Meu telefone quebrou, então eu não pude ligar para você quando finalmente recuperei a consciência, Martim disse, culpado, enquanto olhava para sua esposa. Assim que tivemos a chance, James e eu voltamos para casa. Vira fora que ele também era da nossa cidade, e uma vez aqui, vim direto para você e as crianças. Acabei de chegar ontem. Martim abraçou sua esposa novamente, e seus dedos se enroscaram em seus cabelos sedosos. Meu amor, se você soubesse o quanto eu senti sua falta, o quanto sofri. Vanessa beijou carinhosamente o marido e depois falou com a voz trêmula de lágrimas. Querido, se você soubesse tudo o que aconteceu em nossas vidas durante esse tempo. Vanessa contou a ele sobre a cirurgia e como conheceu Isabela, a proprietária da casa em que estavam. Quando a rica amiga chegou à casa deles, ela ficou surpresa ao ver um estranho lá. Vanessa a apresentou ao marido e explicou brevemente toda a situação. Isabela se mostrou muito gentil e compreensiva, permitindo que Martim ficasse com eles enquanto ele e sua esposa decidiam seus planos futuros e encontravam um novo lugar adequado para sua grande família, já que o apartamento em que moravam agora estava alugado para outras pessoas. Pouco depois, Martim apresentou Isabela ao seu amigo James, o jovem engenheiro. O engenheiro gostou muito da mulher corajosa e autoconfiante que conseguia administrar sozinha uma grande empresa. Por outro lado, Isabela viu em James a alma gêmea que sempre procurou, um homem simples, mas educado, que, no fim das contas, a entendia muito melhor do que muitos de seus conhecidos ricos. Pouco depois, James e Isabela começaram a sair juntos, frequentemente convidando Vanessa e Martim para um café ou passeios com as crianças. James não se importava nem um pouco com o fato de Isabela estar grávida de seu ex-marido, e ele estava determinado a adotar a criança assim que se casassem. Aconteceu que o tio de James trabalhava na polícia. Ao tomar conhecimento da dramática história de sua amada, decidiu contar ao tio e obter seu apoio caso Daniel tentasse retornar à vida de Isabela. Isabela tinha motivos para se preocupar, pois Daniel descobriu que ela estava grávida dele e, desde então, vinha tentando encontrá-la e conversar com ela. O canalha claramente esperava que a mulher tentasse comprar seu silêncio. Isabela não escondeu nada de James, e ela, por sua vez, contou sobre a insistência do ex-marido. O homem não hesitou em agir e, junto com Martim, localizaram Daniel pessoalmente. Ouça com atenção e lembre-se, disse James,
olhando para o canalha. Se você tentar entrar em contato novamente com Isabela, Deus não permita que a machuque ou seu filho. Daniel, cheio de raiva, começou a proferir maldições terríveis contra os homens, mas, por precaução, preferiu recuar o mais longe possível deles e de sua ex-esposa. Vários meses se passaram, e o momento do parto de Isabela se aproximava. Durante toda a gravidez, Vanessa e Martim a apoiaram e encorajaram, enquanto James estava sempre ao seu lado, dando-lhe todo o seu amor e atenção. Quando chegou a hora de dar à luz, descobriu-se que Isabela precisava de uma cesariana. Infelizmente nem tudo correu como esperado. Durante a operação, a jovem perdeu muito sangue e precisou de uma transfusão de emergência. Claro, Vanessa ofereceu seu sangue para a amiga. No entanto, quando os técnicos do laboratório trouxeram o resultado, Vanessa em estado de choque. Isabela, temos muita sorte de o doador ser sua irmã. Isso reduz significativamente os riscos da transfusão de sangue, disse o técnico do laboratório, com Vanessa espantada. Como é possível? Perguntou a jovem. O que estão falando? Não somos irmãs, somos apenas amigas. O técnico do laboratório olhou para ela com óbvia perplexidade e disse: é estranho. Não pode haver erros. Os testes mostram que vocês duas têm indicadores praticamente idênticos. Isso geralmente acontece apenas entre os parentes mais próximos. Vanessa se sentiu completamente desnorteada. Ela não entendia. Como ela poderia fazer isso se já tinha uma irmã? Ela foi diretamente do hospital para a casa de sua mãe para obter mais detalhes sobre sua infância. Sua mãe geralmente não dizia nada sobre como ela e Ana vieram ao mundo. Sempre lhe pareceu estranho, mas ela tinha vergonha de perguntar diretamente à mãe. Vanessa estava muito nervosa. Sua mãe já tinha problemas cardíacos, e ela tinha medo de que a conversa piorasse sua saúde. No entanto, era um caso em que ela simplesmente não conseguia evitar. Ela não podia deixar as coisas como estavam, já ela tinha que descobrir a verdade. No início, Kimberly agiu como se não entendesse o que sua filha estava falando, mas finalmente não conseguiu conter-se. Em meio às lágrimas, admitiu que na época tinha adotado as duas meninas de um orfanato. Vanessa ficou em estado de choque. Ela não queria ter sido separada de Isabela. Sua mãe disse entre soluços: vocês eram tão pequenas, tão adoráveis e assustadas. Como eu poderia levar só uma de vocês? Tem certeza de que éramos duas? Vanessa perguntou, só para ter certeza. Foi o que o diretor do orfanato me disse, respondeu a mãe. Vanessa saiu da casa da mãe naquele dia com sentimentos confusos. Ela não estava com raiva ou ressentida com a mãe, mas simplesmente não conseguia entender porque não sabia nada sobre Isabela. De repente, uma ideia lhe ocorreu, e ela pediu a James que perguntasse ao tio se ele poderia descobrir algo sobre isso. Afinal, ela era sua futura esposa. Logo se descobriu que o culpado da situação que as mulheres enfrentavam era o diretor do orfanato. Ele havia decidido separá-las, não mostrando as trigêmeas a Kimberly, pois esperava ganhar uma grande quantia em dinheiro ao entregá-la a um rico empresário. Foi assim que as trigêmeas Vanessa, Ana e Isabela foram separadas em tenra idade. Isabela simplesmente esqueceu seus anos no orfanato, e o empresário nunca lhe contou nada. Quando Vanessa contou tudo isso para sua amiga próxima, ela ficou surpresa por nunca ter imaginado que, ao ajudar um estranho, ela finalmente encontraria não apenas uma grande amiga, mas também uma irmã. Agora, em suas famílias, todas as dificuldades foram superadas. Isabela deu à luz uma linda menina, a quem ela e James chamaram de Naomi. Um mês após o nascimento de sua filha, Isabela e seu noivo comemoraram um belo e alegre casamento. Vanessa cuidou alegremente de Naomi enquanto os jovens pais aproveitavam seu tempo livre. Martim conseguiu encontrar um bom emprego na cidade, e ele e Vanessa, junto com todos os seus filhos, se mudaram para um grande apartamento no centro da cidade. Agora, ambos os casais estão completamente felizes e podem olhar para o futuro com confiança, tendo superado todas as provações que a vida lhes impôs. Vanessa e Isabela visitam frequentemente o túmulo da falecida irmã, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.